conhecimento ser considerado um conhecimento pedagógico, né? Então, eu ousei aqui, tentando definir um pouco para vocês, próximo, né? O que seria um conhecimento pedagógico. Eu gostaria muito de estar aqui circulando com vocês, perguntando, né, o que é o conhecimento pedagógico para vocês, né? Você não encontra muito em livro isso definido, é uma coisa incrível. A gente não tem isso. Você procurar nos livros ali de pedagogia, não vai ter, né? Conhecimento pedagógico. Eu coloquei isso. É o conhecimento que se constitui na e a partir da praxis pedagógica, desde que seja praxis pedagógica, produzindo compreensões capazes de orientar, ressignificar e transformar a ação educativa, ou seja, a própria praxis, né? Então, é um trabalho que você tem, é um trabalho de pesquisa, eminentemente de pesquisa. É olhar como as coisas estão acontecendo, refletir, tentar compreender por que estão acontecendo desse jeito. Não é, quando a gente fala que é pela pedagogia crítica, não é para criticar o que está acontecendo errado. Então vejam, as crianças estão aí absorvidas quase que totalmente com as telas, né? As telas. Posso ter o comportamento não científico, de falar que coisa horrível, os pais dão as telas, o mundo dá as telas, etc. Agora, vamos caminhar um pouquinho mais, compreender como a coisa funciona. Por que as crianças estão fissuradas na tela? O que está faltando para elas? O que elas gostariam mais? Eu já vi espaços interessantes que tinham cirandas e não tinham telas, que tinham jogos de bola e não tinham telas, e que a criança nem lembrava da tela. Então, o que está acontecendo, né? O que resta, o que sobra para a criança são as telas. Quem devia ter essa fala é o professor, é o pedagogo. Ele tem, é isso que ele tem que tentar compreender. E enfrentar. Olha, pai, como é que você está? Você está só terceirizando a sua criança? Olha, pai, qual é o espaço de diálogo que você tem com teu filho? Como é que você lida com o diálogo na sua casa? Né? Pensando que isso, quando for para a escola, está lá rebatendo uma maneira de ser da sociedade, uma maneira de ser da família. Mas nós, pedagogos, temos que buscar essa voz forte de eu olhei, eu compreendi e eu sugiro, eu imagino, eu proponho, eu discuto dessa maneira. Então, falando para vocês, o conhecimento pedagógico não é um conhecimento sobre a prática. Ou seja, que você vem com esse faça assim ou faça assado. Não é. É um conhecimento que emerge da praxis e retorna à praxis para transformá-la. Então aqui, esse retorna à praxis é o momento fundamental de você pensar que tem que ter um trabalho intelectual, tem que ter um trabalho coletivo, tem que ter um trabalho com as teorias que vão nos ajudando a pensar essa complexidade da praxis. Eu não distancio, fico longe, né, dessa praxis. E se o conhecimento pedagógico emerge das praxis, então aqui o que a Mônica falou. Então, novas praxis produzem novos conhecimentos pedagógicos, novas praxis. E precisamente nesse movimento que nascem as pedagogias emergentes. Então vocês veem, hoje a gente, graças a Deus, estamos vendo, né? Como aí também a Mônica falou dos movimentos, lá também na universidade que eu estou, tem já esse movimento dos indígenas, dos negros, das mulheres, que se organizaram como coletivo. Também tem isso, que se organizaram como coletivo. Quando se organizam como coletivo, eles formam uma força, essa força, esse poder que a gente está falando que é necessário para sustentar o conhecimento que a gente elabora, o conhecimento novo, um conhecimento que é invisível. Eu não trago um conhecimento invisível à luz diretamente por mim, por minha sabedoria ou o que seja, não.
um movimento novo para integrar novamente a praxis, ele tem que vir de um movimento coletivo, ele tem que vir de uma causa, ele tem que vir de uma emergência social, ele tem que vir de uma reconquista de uma situação de injustiça, de uma situação de segregação, né? Então a gente vai vendo, nós estamos vendo que isso tem começado com bastante força, os povos que eles emergem num espaço social fechado. Então a pedagogia precisa responder a isso, vejam, não é propriamente, aqui está, no nosso livro está Pedagogias Emergentes. A gente foi compreendendo mais ou menos esse processo. Quem são emergentes é o conhecimento, o saber desses povos que então estavam silenciados, que se organizam em coletivos, que criam força e poder. Então emerge deles um conhecimento outro, que aí a pedagogia tem que se virar nos 30 para se organizar e criar e organizar os novos conhecimentos pedagógicos, né? Então, não esquecendo, requer sempre a mediação das teorias, né? Requer sempre... Bom, aqui eu estava falando para vocês como produzir conhecimentos comprometidos com a emancipação, com a superação das desigualdades e com as consequências de transformação social. As escolas têm acompanhado esse movimento das pedagogias emergentes? Algumas sim, mas muitas, o próprio espaço que a escola tem, ele não permite, né, que esses novos conhecimentos, eles adentrem. Vocês veem, eu vejo muito a questão da alfabetização precoce, né? Se você for consultar pesquisas, as teorias, você vê que não é certo você colocar uma criança de 3, 4 anos de idade já para ficar cobrindo letrinhas. Essa criança, nessa idade, tem que brincar. O brinquedo pedagógico, né? E isso é importante para que ela emerja na fase seguinte com conhecimentos que a ajudem. Então, e a coisa vem quase que naturalmente. Quando ela exercitou as atividades básicas da sua idade, que é curiosidade, que é o sensorial motriz, que é a busca, que é a pesquisa, aquela pesquisa mesmo bem visceral que a criança tem, que vai gerar a curiosidade epistemológica, quando ela está assim, ela vai chegar no processo de alfabetização de uma maneira muito mais madura, muito mais equilibrada do que eu pegar a criança de 3 anos. Outro dia tinha uma foto de uma escolinha de crianças de 3 anos e meio, todas elas cobrindo letrinha, né? Então isso é um disparate com as crianças, com a especificidade da infância. Isso é contra o que nós temos de conhecimento pedagógico. Agora, pesquisando, como é que isso acontece? É só a teoria? Não, tem uma questão também, sabe, de lucro, de espaço, de colocar mais crianças numa sala. A criança que brinca precisa espaço. A criança que brinca precisa sala pequena, porque é uma responsabilidade. Criança brincando, um professor com 30 fica difícil, né? Precisa de espaço. Então, vão comprimindo a lógica para caber na questão do lucro, na questão do não atendimento. E nós temos, então, essa tarefa fundamental, que é berrar. Eu falo que a gente tem que berrar, no caso desse conhecimento pedagógico. Quer dizer, o que a pedagogia diz é outra coisa, né? É outra coisa. A criança não precisa ter acelerado o processo de alfabetização. Se ela brincar, vai ser melhor para ela e ela vai aprender dentro de uma lógica de sentido muito melhor. Então, isso daqui também é produzir um conhecimento comprometido com a emancipação. Emancipação não é só a emancipação dos povos, é a emancipação da infância da lógica burra, do controle, da lógica burra do não movimento, da lógica burra de ser igual a adulto. Então, a emancipação também é mostrar que a lógica pedagógica ela está a favor do humano, do desenvolvimento humano.
né? E então, esse é o processo, quando a gente pega esse sentido de pedagogias emergentes, é isso, onde este sujeito, nessa condição, vai ter melhor condição de se tornar mais humano, de trabalhar melhor com as suas próprias potencialidades, né? Então, sempre, aqui eu pus que esse raciocínio conduziu às pedagogias emergentes. Nossa discussão, eu, Jefferson, Emerson, né, e muitos outros que a gente tem discutido, elas expressam práticas sociais que demandam, solicitam novos conhecimentos. Mas eu aqui completei eu mesma. Eu não pus aí uma coisa fundamental. Expressam. Não é só o pedagogo que vai retirar dessas praxes dos povos emergentes. Eles estão expressando uma nova maneira de ser, uma nova maneira de pensar, um novo currículo, novas abordagens. Então é preciso que a gente atenda essa expressão, né? E daí que isso faça alguma vinculação com as políticas públicas. Eu estava lá na França esse mês e vi todo o movimento, né, nos jornais, com a proibição dos celulares nas escolas, né, e também de rede social de criança com menos de 12 anos, proibindo, né, lá na França. Essas questões da proibição, ela vai indicar que houve uma pressão de grupos interessados para que as escolas elas não fossem subsumidas totalmente a essa questão tecnológica e buscassem outras formas. Mas vocês sabem que eu estava lendo um relatório até da Suíça e eles estavam falando que estava precisando fazer outras formações aos professores, de tal maneira que eles estavam já tão engessados naquela maneira linear de trabalhar, que agora estão precisando fazer novas formações, estão precisando fazer cirandas também, né, para mobilizar outros sentimentos, outros afetos, outras maneiras de se aproximar com a criança. Então, o conhecimento pedagógico, ele está muito ali configurado com essa esfera de poder. Por isso que nós precisamos estar no coletivo, porque a gente só enfrenta a esfera do poder no coletivo. As mulheres só têm conseguido um pouco, mas um pouco mais de participação, porque na luta coletiva contra todo um aparato ideológico de impedimento da sua participação. Assim os negros, assim as pessoas com necessidades especiais, as pessoas que estão excluídas por diversas maneiras. O movimento tem que ser coletivo, o movimento não pode ser só senso comum, ele tem que se fundamentar em teorias também, né? Então, aqui eu tinha feito um exercício. Quem decide o que merece ser chamado de conhecimento pedagógico? Aí ficou pequenininho, porque realmente... Será que as periferias decidem a educação que querem? Os movimentos sociais, a gente viu que são uma força, um poder, as periferias, as comunidades também, né? As escolas públicas resistentes, elas também fazem, são lutas, são poderes. Os professores que reinventam sua prática diariamente, sim, eles também podem ser sujeitos que vão ter vozes, né, que para tensionar o esquema pronto. As experiências de inclusão que foram bem, elas dizem muito mais do que a legislação que saiu, né? As pedagogias decoloniais, aquelas que negam uma estrutura rígida e transmissiva, né? E que abrem seus braços para algo mais emancipatório, crítico, freiriano, né? Elas também conseguem. As pedagogias indígenas, as pedagogias negras, as pedagogias ambientais, que hoje nós também está, ou meia dúzia de empresários economistas. Vocês sabem, eu pus aí o Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação, ele é formado, em sua maioria, de empresários donos de empresa. Vocês acreditam nisso? O nosso Conselho Nacional de Educação,
que deveria estar a favor de todos esses grupos emergentes, ele está lá sendo... Tem um ou outro, né? Acho que é 30% apenas. Eu tinha um quadro que mostrava isso. Todos os lemas da vida, todos pela educação, todos estão lá. Eles que decidem, normatizam e impõem políticas, impõem. Quer dizer, isso tudo eu estou falando para vocês imaginarem a força que nós temos que ter para esse enfrentamento. Não é só falar, vamos esperançar que melhora. Porque se vamos esperançar, está muito mole. Nós temos que fazer coisas. Falar não. Tentar organizar novas formas de enfrentar, quer seja com artigos, né? Por exemplo, ali eu estou vendo o Gabriel, ele tem feito quase que um quadro dessa opressão que está crescendo nas salas de aula, no caso dele, na região de Praia Grande, né, Gabriel? Então, e colocando dados e fatos e mandando para sindicato, isso não pode acontecer, isso nos coloca numa situação de humilhação profissional muito grande, né, porque é negar totalmente o saber dos professores. Então, a gente precisa ter uma ação um pouco mais perceptível, um pouco mais visível, de forma a não aceitar determinadas indigências burocráticas que estão nos colocando numa situação de anulação da própria docência. Porque quando a gente nega o conhecimento pedagógico, a gente está anulando a própria docência, a gente está anulando a própria pedagogia, né? Então, se eu trouxe este tema para aqui conhecer, para a gente discutir, era exatamente por essa questão, para convocar para uma ação mais efetiva, né, mesmo nas nossas pesquisas. Eu não posso estar fazendo vista grossa. O mês passado eu fui em 2 defesas de tese que era assim, a empresa bancou alguma coisa de inclusão naquela escola. E a tese estava enaltecendo a empresa que fez isso. Vocês sabem? 2, e dentro de instituições muito boas. Nós não podemos abandonar a crítica no nosso trabalho. Nós temos que denunciar, denunciar, denunciar. Né? E muito mais, talvez, você tem que anunciar também a dialética de Freiriana. Mas eu não posso entrar e falar que beleza, o Itaú bancou essa escola, olha que maravilha que está. E se você vai lá ver, você vê que é falso, é artificial. Ele bancou sim, bancou professores, deu salário extra, etc. e tal. Mas isso não é a educação pública. Isso é um disfarce da situação para vitimizar os professores, né? Fazem isso, depois vão dizer assim, o professor não fez porque ele não sabe, porque ele é preguiçoso, porque ele não quer. Então, é uma estratégia para vitimização dos professores. Então, nós temos que estar mais abertos a essa denúncia, e isso significa nos colocarmos politicamente, frente ao que fazemos, politicamente frente às nossas dissertações, às nossas teses, os nossos TCCs. É a hora onde eu posso exercer uma liberdade, eu posso exercer uma forma mesmo de denúncia pautada em dados, que é o que, de alguma forma, os médicos fazem, pautar em evidências. Mas nós temos os dados para mostrar que a nossa docência está sendo massacrada, quer dizer, está tendo um movimento muito grande da retirada desse espaço público do docente e, consequentemente, já do pesquisador da educação, né? Então, e que isso existe, né? Então, quem decide? Quem deveria decidir é a prática do docente, os saberes da escola pública, as pedagogias populares, as práticas inclusivas, as pedagogias indígenas, negras, feministas, ambientais e muitas outras, né? Então, falando para vocês, já falamos, pedagogias emergentes, elas não surgem porque alguém inventou uma metodologia nova,
um conceito novo, um novo nome. Ela está acontecendo. Ela surge porque a realidade produz novas urgências, novos esclarecimentos, novas insurgências e novos sujeitos históricos. Por que tanto tempo de dominação das mulheres, por exemplo? Por que agora elas despertam? Aí a gente deve também a comunicação, as mídias sociais, isso é importante, mas os estudos, as pesquisas que foram identificando as razões dessa opressão, que foram identificando as subjetividades que amarravam as pessoas, né? Elas surgem também porque as pesquisas críticas criam novos olhares sobre a realidade e ousam trazer à visibilidade a praxis de novos sujeitos. Então, gente, olha, se nós lutamos muito tempo, eu tenho aí, né, ontem vocês estiveram com a Selma, Libânia, nós tivemos uma vida de luta para que a pedagogia fosse reconhecida como ciência da educação, né? Agora, eu acho que a gente tem que dar um passo além. Tudo bem, é a ciência, e agora? Que conhecimentos pedagógicos merecem ser reconhecidos, vividos e percebidos como transformadores da prática? Então, um passo a mais. A epistemologia para nós, acredito que já esteja clara. Por quê? Que a pedagogia é ciência e uma ciência que emerge da praxis, uma ciência que tem outros padrões, porque trabalha com o humano como um todo, o humano da emoção, o humano do desejo, o humano das subjetivações, o humano que precisa ser continuamente emancipado, né? Então é uma outra ciência, é uma outra maneira de fazer ciência. Não é a ciência comparativa, não é a ciência positivista, não é essa ciência. É uma ciência que pensa nas possibilidades do humano como humano. Por isso, ela trabalha pela emancipação do sujeito por ele próprio, inclusive. Para que ele olhe outros universos, perceba-se como sujeito que que tem toda a dignidade, que merece essa dignidade, né? E então, agora vem isso. Que conhecimentos pedagógicos precisam ser considerados pedagógicos? Quais são? Né? Será que ainda vamos deixar que essa apostila de respostas prontas, a lógica do vestibular, essa pressão para que a pessoa só dê respostas que as pessoas querem, a gente vai deixar isso funcionar? Ou vamos sair gritando para uma outra lógica e um saber diverso, o saber da diversidade? Será que ainda nós vamos nos submeter que as escolas precisam ser militarizadas para não discutirem relações de gênero, para não discutirem a questão da africanidade da nossa formação? Será que ainda nós vamos nos submeter a isso em termos curriculares, né? Ou nós vamos ousar e enfrentar essa lógica burra, né? Então aqui eu voltei agora aqui a considerar alguma coisa que eu tenho falado há muito tempo, desde 2001, desde a minha tese, né? Que a pedagogia, ela articula o pensamento reflexivo sobre o que ocorre na sala de aula. O que ocorre, eu tenho que olhar o que ocorre, tenho que perceber, eu tenho que compreender, mas ao mesmo tempo o pensamento crítico do que pode ser. Então aquela dialética, que é um pouco a dialética freiriana, mas assim, nesse movimento dessa ciência, o movimento básico da pedagogia não é resposta pronta, né? É que neste momento o conhecimento pedagógico fundamental é esse. Por quê? Isto está ocorrendo. As crianças não estão aprendendo. Nós temos, dizem as pesquisas, não sei, não acompanhei a pesquisa, que 73% dos alunos que estão em ensino superior são analfabetos funcionais. Eu achei isso um número altíssimo. Mas o que vamos fazer com isso? Isso tem que ser revisto. Como que as pessoas estão sendo alfabetizadas para chegar nesse ponto
de que não compreendem. Por que todo esse esforço para uma alfabetização e a negação de uma proposta pedagógica super consistente de Paulo Freire, que nos convida a trabalhar o processo de alfabetização com sentido, com compreensão, né? Então, até quando? Então, o caminho da ciência pedagógica observa as práticas, reflete as teorias com os sujeitos, compreende as condições que estão impedindo processos emancipatórios. Isso é fundamental, gente, no nosso trabalho, como pedagogos críticos. Quais são as condições que estão impedindo o bom trabalho do docente em sala de aula? Quais são as condições que estão impedindo que uma criança aprenda de uma maneira mais adequada? Nós não podemos pegar na estatística só, tá assim, tá assado, os alunos que não acompanham o ritmo da escola. Este não é o pensamento do pedagogo crítico. O pensamento do pedagogo crítico é por que eles não acompanham. Os alunos estão violentos? Por que a violência está lá? O que tem na escola, não no sujeito? O que tem nas políticas que recaem sobre a escola que torna aquele ambiente violento, árido, sem sentido? É esse porquê que antecede nas condições é que eu tenho que fazer como mecanismo e movimento da ciência. Então, aqui este é só alguma coisa que eu tenho trabalhado já há muito tempo. Isto tem que estar em movimento, né? O pensamento reflexivo do que está sendo. Assim é o pensamento do pedagogo. Assim é o pensamento da pesquisa em educação. O pensamento crítico do que poderia ser. E o pensamento organizador do que pode e deve ser, esse organizador com a teoria. Isto é um movimento, é uma tríade que faz parte da pesquisa em educação. Mônica, quando for, né, se tiver, você me avisa, né? 10 minutinhos? Tá bom. Então, olha, onde se produz o conhecimento? É uma coisa assim para a gente pensar. Nem toda produção pedagógica nasce na universidade. Isso daí houve, dentro de uma sociedade elitista, isso foi muito desenvolvido. É lá ou não serve. Então, pensava-se na universidade com meia dúzia de ilustrados, muitas vezes que nem sequer tinham entrado numa escola pública ou numa sala de aula, produziam-se supostos conhecimentos com base em outras ciências, normalmente a psicologia behaviorista, a sociologia estruturalista, e aquilo era imposto como conhecimento pedagógico, né? Então a gente tinha a lei do exercício, a lei da memorização, a lei da repetição, a forma que lidava a disciplina, importava-se de outras ciências uma maneira de lidar com a situação, né? Bom, nem toda teoria nasce nos centros de pesquisa. Há conhecimentos produzidos na prática, no cotidiano, nos horários pedagógicos, nas resistências, na experiência, nas praxis. E talvez estejamos vivendo exatamente o momento histórico em que esses conhecimentos começam a reivindicar reconhecimento científico. Então, aqui a gente está nesse momento histórico, né? E que é a grande questão das pedagogias emergentes, ou do conhecimento pedagógico que emerge dos povos invisíveis, né? Então, a praxis é onde a gente vai encontrar problemas e possibilidades. A teoria oferece mediações para compreendê-los criticamente. Eu não posso abandonar a teoria, que eu vou cair no praticismo. Vocês sabem disso, né? Na formação, nos estágios, por exemplo, eu não posso abandonar a teoria. Eu tenho que preparar o estagiário com um olhar crítico para olhar a realidade, tendo ele discutido o que a teoria fala sobre a organização da escola, sala de aula. Eu não posso soltar um estagiário direto na sala de aula sem produzir o que eu chamo de circuito formativo. Eu tenho que preparar o olhar dele. Ele tem que adentrar a escola, sentir, perceber, compreender, olhar,
Ele não deve sair desse estágio e falar tudo que está errado, o professor não fez, eu não sei o quê, não. Ele tem que sair para uma reunião onde ele vai compreender como as coisas funcionam. Por que que a escola está desse jeito? Por que a sala de aula está tão árida? Por que que esse professor não insiste mais? Ele vai ter que trabalhar dentro dessa reflexão e talvez com novas teorias ali para ajudá-lo a refletir, talvez com conversas com o próprio professor formador. Então, formando circuitos formativos, né, que uma situação da praxis explica uma situação teórica, e a teoria me dá uma luz para compreender a praxis. Então, é nesse processo que eu tenho que buscar o que eu tenho chamado de estágio crítico, né? Então, daí surgem conhecimentos que vão disputar reconhecimento científico. Então, assim, sintetizando um pouquinho, a praxis interpela a teoria, porque a teoria tem que mudar, ela não pode ser a mesma. A teoria ilumina a praxis. Dessa relação dialética é que emerge o conhecimento pedagógico. Quando novos sujeitos históricos produzem novas práticas, também eles convocam novas mediações teóricas. Quanta gente está indo atrás, né, para discutir até isso, outros conhecimentos, como que a gente trabalha todos os aspectos do ser humano dentro da sala de aula, né, como que a gente trabalha essa violência que as crianças estão passando a gente vê tanta corrupção, tanta coisa. Como é que você trabalha essa corrupção explícita, assim, pesada na sala de aula? Como você trabalha valores com a criança submetida a um panorama de corrupção generalizada, de dominação, de injustiças, né? Que tem lá uma pessoa que roubou um pãozinho, está preso, outro que roubou milhões do Banco Master, está solto. Como que a gente trabalha isso na sala de aula? Tudo isso nós temos que estar pensando que nós temos que estar em processo contínuo de produção de conhecimento. E eu digo que é dessa tensão criadora que emergem novos conhecimentos pedagógicos que passam a discutir. E aí tem, a princípio, olha, essa síntese: novos sujeitos, novas praxis. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Novos sujeitos, é lindo que as pessoas com outra orientação da sexualidade se organizem, surjam, reivindiquem espaço. Mas como que eu vou trabalhar isso na sala de aula? Cabe a nós, né? Como que eu vou fazer a mediação da teoria crítica? Como que esses conhecimentos vão virar conhecimentos? Vão se transformar em conhecimento, né? E entrar em processos de disputa. Disputa, você vê, quando a gente vê uma escola militarizada, uma escola crítica, é uma disputa de duas maneiras de encarar para que serve, para que eu tenho, para que eu quero uma educação formal. Para quê? Para emancipar, para dominar, domesticar. Então isso daí é que está em pauta. O conhecimento que eu vou produzir, eu vou falar que as classes sociais, que são todas, precisam ter as mesmas oportunidades, mas não tem. Eu vou denunciar isso na sala de aula? Vou. Querem que eu denuncie? Não. Vão me calar? Vão. Então, esse sistema apostilado, controlador e tudo mais, é uma forma de controlar a autonomia do professor, né? Então, é essa questão que está amarrando. E por isso que nós temos que estar lutando por nossa autonomia profissional. O professor precisa decidir o que ele trabalha em sala de aula. Não sozinho, tipo, eu posso, eu faço. É no trabalho pedagógico, ele existe para isso. Para que a gente estabeleça projetos e estabeleça... Eu vou agora a última... Eu tenho aqui uma síntese, teriam outras coisas, mas aqui, ó. Conhecimento pedagógico, gente, não nasce da prática isolada, nem da teoria isolada. Ela emerge da praxis criticamente mediada pela teoria, em um movimento permanente de compreensão e transformação da realidade. Compreender para transformar.
Este é um circuito dialético muito potente. E, aliás, é a base pedagógica do que eu faço em pesquisa, pesquisação pedagógica, né? Que eu não vou mudar o professor em qualquer formação, não quero isso, eu quero ouvi-lo. Olha, ontem a Lisley, né? Acho que aqui quase que dentro do esquema da REPED, a Lisley, a Mary Grace, elas foram fazer uma formação e a gente conversou bastante antes. O que é o forte dessa formação que elas foram fazer? É a escuta crítica. Não é a transmissão de eu faço, vocês não fizeram. Então eu vou falar para vocês porque eu sou bacana. Vocês não. Eu consegui, vocês não conseguiram. Não. Todo o processo de formação, ele tem que surgir, partir, se evidenciar a partir de uma escuta crítica que estabelece o diálogo. Senão nós não temos diálogo sem essa escuta, né? Então, é muito importante que conhecimento pedagógico seja uma construção mediada entre teoria, praxis e intencionalidade formativa. Esta é uma pergunta para a gente estar fazendo sempre, né? Por que querem que eu faça assim? Por que está assim dentro da resolução? Por que está desse jeito? O que querem? Qual é a intencionalidade pedagógica, né? Teríamos quem decide, a próxima só, né? Acho que dá 5 minutos. Quem decide o que vale ser considerado uma teoria? Quem decide? Quem decide quais práticas merecem ser pesquisadas? A gente tem aí um desenvolvimento de uma tendência a financiar só determinados assuntos, determinadas pesquisas, né? Quem decide quais experiências chegam às políticas públicas e quais permanecem ainda invisíveis? Quem decide? Quem pode falar em nome da pedagogia? Vocês já viram toda essa questão da criança, mídia, alfabetização, isso tudo? Vocês encontraram algum pesquisador da educação, algum pedagogo sendo chamado para dar a sua concepção? Não, chamam os economistas, chamam os marqueteiros, chamam os tecnólogos. Nós estamos excluídos do debate, nós precisamos entrar, né? E assim, porque essas intencionalidades decidem para que educamos, o que vale a pena aprender. A gente já pensou nisso? O que vale a pena aprender? Essa é a nossa discussão do HTPC. O que vale a pena aprender? Não aquele roteiro que está dado. Que sujeitos queremos formar? Qual o sentido da escola? Quem diz quais finalidades são legítimas? E então, aí eu tinha mais algumas coisas para vocês, só falando uma palavrinha. Isso é uma disputa. É uma disputa. Nós achamos que muito tempo que a disputa era por métodos, currículos ou avaliações. Mas hoje, eu particularmente compreendo que a disputa é anterior a tudo isso. É uma disputa pelas intencionalidades pedagógicas. Essa intencionalidade que a gente, resumindo bem, é essa: emancipo ou domestico? Né? Então, nós estamos em meio a esse processo. Né? Se a gente vai a toda a educação como está posta, mesmo educação, que não é só a educação pública, mas de escolas particulares, ela está voltada a vestibulares. Né? Os vestibulares estão voltados a determinados saberes, a determinadas intencionalidades. Né? Então, você lá conversa com gente lá do INSPER, da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, eles falam claramente: queremos formar a elite que vai controlar os sistemas capitalista. Ele não quer saber de economista que esteja preocupado com a desigualdade social. Ele quer saber de economista que saiba fazer o dinheiro render mais. Eu, infelizmente, tenho visto isso com a minha própria neta, está fazendo economia no INSPER. É uma tristeza. Eu falo tanto das desigualdades sociais, como que a economia está se preparando para isso. E ela diz que a economia atual, moderna, ela está se preparando para que o dinheiro renda cada vez mais, o dinheiro produza cada vez mais dinheiro, custe o que custar. E o que custar somos nós, seres humanos. Né?
E então, a nossa luta é grande. Como pedagogos, críticos mesmo, e pensando que a pedagogia não é sala de aula. A pedagogia é concepção de mundo, é a maneira como eu me posto no mundo, não como que eu dou aula, porque tem muita gente que reduz a pedagogia a isso. Dar aula é uma consequência de todo um processo de pensar a sociedade. A escola será sempre uma reprodução desse pensar a sociedade. Então, o nosso trabalho tem que ser para além, a pesquisa ajuda muito, a escrita ajuda muito, ele tem que ser para além. Né? Ali na escola pontuou reverberou uma sociedade, assim como está reverberando essa sociedade caótica que nós temos, está lá. Né? Só que ela está engessada para não nem berrar o caos, ela está engessada para ser cordeiro que vai para o matadouro. Né? E então, nós precisamos aí nos alertar para esse processo, nos tornarmos pedagogos que olha a sociedade como um todo antes de tudo. A sociedade, a concepção de sociedade que queremos. É aí que a gente vai encontrar o espaço do pedagógico, né? E refazer a verdadeira intencionalidade. Eu acho que aqui nós podemos encerrar por aqui, porque tem muita coisa que se diz a partir daí, mas eu quero ver, quem sabe, tem algumas questões que vocês queiram. E aqui falando o seguinte, a Lisley, ela organizou esse livro comigo, Pedagogias Emancipatórias, e ela pediu para sortear, ela trouxe para sortear um desse livro aí, e dizer que esse livro, ele é totalmente gratuito, online, né? Então, contra a lógica de todo o sistema capitalístico. E como é que faz para sortear, Lisley? Nós vamos... Vai ter uma estratégia daqui a pouco para fazer essas pesquisas. Tá. Então a Aline já fez uma organização e me avisou que será sorteado. Então as pessoas já pegaram os números? Ainda não, né? Então precisamos ver se alguém da organização vai vendo isso. A gente vai parabenizando aqui a professora por essa fala brilhante. E agradecendo a sua fala, a gente tem uma agenda aqui e esse debate que nos coloca aí a responsabilidade de pensar uma pedagogia que tem um outro olhar para um público que é emergente, que vem dizendo que historicamente, e que são historicamente excluídos, foram historicamente excluídos da definição daquilo que é currículo, e que não reivindicam apenas entrada e participação, mas reivindicam também participação na construção dos próprios currículos, da definição daquilo que é conhecimento legítimo para formar pessoas e sujeitos que estão nas escolas públicas, né? Então, assim, a pedagogia não deverá estar desatenta à diversidade que compõe as escolas públicas hoje e a determinados segmentos que precisam de uma discussão outra na formação. Eu vou sugerir que a gente faça um bloco de diálogo. Nós estamos um pouquinho atrasados para a próxima agenda, tem alguns avisos para dar, mas aí eu vou sugerir que se a gente faça se tiver alguém interessado em fazer alguma colocação, que a gente faça isso agora, em 3, e a gente fecha para a outra etapa. Aqui, a professora. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Parabéns, professora, pela excelente discussão que a senhora traz e que, como a Mônica colocou, para nós é muito cara, né? Eu sou professora da UNEB, Campus 20, né, em Brumado, e quando a senhora começou a falar todo sobre essa questão das pedagogias emergentes e de como que emerge o conhecimento, né, dessa prática pedagógica, e aí eu fiquei muito inquietada, porque é algo que faz parte daquilo que eu trabalho, daquilo que eu defendo, que é essa compreensão de que os sujeitos do campo, os sujeitos quilombolas, os indígenas, os pescadores, ou seja, todos que a sociedade historicamente excluiu,
tenha o seu lugar de fala e seu lugar de legitimação mesmo, né? Do seu conhecimento, dos seus saberes, da sua história dentro da universidade, não é só dentro da universidade, é na sociedade como um todo. E a senhora colocou com muita propriedade, é um campo de disputa muito grande, não é? Essa sociedade que nós vivemos, extremamente capitalista, né? Tem um que é o Mesaros, ele diz que a sociedade ela é sociometabólica, ela vai criando mecanismos de cada vez mais nos afastarmos de nós mesmos, de cada vez mais tirar as possibilidades de que os sujeitos encontrem, né, dentro dessa mesma sociedade o caminho de continuar fazendo os enfrentamentos e as suas mudanças para que a gente tenha uma educação de qualidade, para que a gente avance enquanto sociedade. Então, quando você traz essa inquietação para dentro da pedagogia, né, e compreendendo, e eu também compreendo muito a partir das leituras que eu já fiz sobre o trabalho da senhora, de que a pedagogia é a ciência da educação, então a educação não pode se pautar, né, em ser pensada como ciência, se não pensar nesses sujeitos que compõem todo o processo educativo, né? Mas aí a minha inquietação é como que nós vamos estar construindo esses pilares, né, para que os nossos alunos, para que os nossos discentes, para que o diálogo dessa necessidade, da visibilidade do sujeito, da legitimação do que é construído em cada um desses espaços, isso provoque nos nossos discentes o encantamento, o desejo, as possibilidades de fazer com que essa realidade, tudo isso que a senhora trouxe e que eu também defendo, se torne algo que talvez a palavra não seja essa, mas que seja algo que você tome como uma causa para a sua vida, para a sua existência, enquanto professor, enquanto pedagogo que constrói conhecimento dentro da academia, mas que esse conhecimento ele não se construiu do nada. Ele surge da ação dos sujeitos, né? E a partir da ação do sujeito, as reflexões são feitas e se geram novos conhecimentos. Então, o meu inquietamento é esse: como é que nós vamos, na nossa prática educativa, fazer com que os nossos alunos, também não sei se tem receita pronta, professora, mas como é que nós vamos estar construindo esse mecanismo de garantir que essas discussões elas estejam lá permeadas no dia a dia, né? É a questão política, social, ideológica, cultural, né? E que às vezes, infelizmente, a gente vê que é muito conteudista, né? Conteúdo pelo conteúdo, né? Então é sobre isso. Obrigada. Professora, como que você se chama? Niltânia. Miltânia. Niltânia. Miltânia. Tá. Tá certo. Oi, Amélia, parabéns pela sua exposição. Eu só queria que você comentasse um pouco mais, quando a gente foi pensando nessa questão das pedagogias emergentes, como as pedagogias emergentes não anulam a pedagogia crítica. Então eu queria que você comentasse um pouco mais, porque há muitas vezes, né, uma compreensão equivocada de que as pedagogias emergentes se sobrepõem ou anulam a pedagogia crítica. Então eu queria que você realçasse um pouco dos fundamentos epistemológicos das pedagogias emergentes nessa direção. Tá certo. Eu pedi até para a menina que está vendo os slides, para ela, porque tem um que eu já coloco bem isso, né, que eu acho muito importante. Lá depois daqueles que estavam, acho que, deixa eu ver o número dele, eu não numerei aqui. Tá.